Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai continuar a falar do tempo presente simples, só que agora a gente vai ver as diferenças entre usar o verbo be, que eu falei na aula anterior, e os auxiliares do e does, que por sinal são auxiliares desse tempo presente que a gente está falando agora, o present simple, que é o presente simples. Então bora lá, ó. Primeiramente, tá? Quando a gente fala o nome de uma estrutura, não necessariamente você precisa gravar ela, enfim, só precisa saber para que ela serve, para falar sobre o quê. Então vamos lá, ó. Basicamente eu dividi aqui em 4 balõezinhos que são os contextos, as situações que nós usamos essa estrutura. Sendo a primeira, ações habituais, ou seja, hábitos. Por exemplo, a primeira frase aqui, deixa eu dar um zoom, tá escrito assim: eu vou para a academia toda manhã. Então, para eu falar isso, I go to the gym every morning. O do e o does ainda não estão aparecendo aqui, mas eu já vou explicar por quê, tá bom? Mas o verbo aqui nesse caso, vamos falar dele, é o go, tá certo? Então, vou deixar ele aqui destacado. My mother works 8 hours a day. Minha mãe trabalha 8 horas por dia. O verbo aqui é trabalhar. Então, olha como que fica. Você viu que esse já tem um S, né? Porque work é trabalhar. Por que tem esse S aí? Já vou explicar também. Mas vamos focar nos contextos primeiro. Ações habituais, coisas que acontecem. Verdades universais, tipo a Terra orbita o Sol. Isso é uma verdade, né? Então, the Earth orbits the Sun. Aqui tá o verbo, no orbits. Ai, meu Deus, não consigo chegar lá, mas tudo bem. Depois eu destaco para vocês. Aqui, water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. É uma verdade também, né? A água só começa a ferver quando ela atinge os 100 graus. Então, mais uma outra ideia. Ações programadas, tá? Por exemplo, o trem parte às 8 horas da manhã de amanhã. Então, olha só. The train leaves at 8 a.m. tomorrow. O concerto começa às 9. The concert starts at 9 p.m. Tá? Então, são coisas que estão programadas para acontecer. A gente também usa esse tipo de verbo, essa estrutura. Por último, fatos gerais. Ela mora em Nova York. She lives in New York. We love chocolate. Nós amamos chocolate. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, resumidamente, tá? Se a gente poderia até resumir isso aqui em 2 balõezinhos. Eu diria assim. Usamos o que a gente vai ver aqui hoje nessa aula para falar de hábitos e fatos e ações programadas. Vamos colocar 3. Mas o mais comum é você ver isso acontecendo nesses 2 primeiros. Hábitos, para falar de hábitos, e fatos, tá bom? Coisas que acontecem. Então vamos lá. Qual é a diferença entre usar o do e does e o verbo to be? Sendo que os dois vão fazer parte, né, da mesma estrutura chamada present simple. Ó, vamos ler aqui comigo, ó. Deixa eu só arrumar aqui a tela. Pronto. A principal diferença está no tipo de informação que cada um transmite, gente. Essa é a principal. O present simple com do e does é mais usado para descrever ações acima, como essas dos balõezinhos, nas negações e perguntas, que são as estruturas em que o do e does vão aparecer. Então, por que não tem do e does aqui? Porque não temos perguntas e nem negações. A gente tem só afirmações. Então, primeiramente, quando você vai usar o eu, vou dar um exemplo prático. Quando eu falo eu fumo, eu tenho esse hábito, I smoke. Quando eu quero falar que eu não fumo, muita gente vai lá e faz isso aqui, ó, I not smoke. Mas isso não tá certo, por quê? Porque a gente precisa do not. Do not é a abreviação daqui do don't. Desculpa, don't é a abreviação do not. Então, se eu falar I not smoke, eu não tô dizendo em qual tempo meu verbo smoke está. Se está no presente, se está no passado, se está no futuro, tá? Então, por que eu tô te falando isso? Porque, olha só, se você fala isso aqui, smoke, eu não sei, então, qual é o tempo do verbo, tá? Por que você tá falando isso, Ju? Porque se eu falo assim, eu sei qual que é o tempo do verbo. É presente. Eu não faço isso. Eu não fumo. E se eu faço isso daqui, ó, eu junto o not, que é essa palavra que está sendo representada pelo N apóstrofo T, mais o do, né?
E se eu falo didn't, que é o did, essa palavra, mais o not, eu estou dizendo isso no passado. Qual seria a tradução? Eu não fumava. Ou eu não fumei. Também é passado, né? Deixa eu colocar aqui em português. Passado. Tá, e o futuro? O futuro, a gente vai unir esses dois aqui. E aí a gente pode abreviar o will not. Will significa que o verbo da frente vai estar no futuro. Abreviando com not fica won't. Então, eu não vou fumar. I won't smoke. Futuro. Eu não fumarei. Vou colocar dessa forma aqui, embora a gente não fale assim, mas tudo bem. Percebe que um tá me mostrando um tempo, aqui tá me mostrando uma negativa no outro tempo e aqui num outro. E se eu falo isso, eu não sei em qual tempo está, porque você concorda que pode caber o do aqui, e aí vai entrar nessa, pode caber o did aqui, e aí vai entrar nessa, e também pode caber o will aqui, entendeu? Então, isso aqui não te diz absolutamente nada. Aí eu vou ter que inferir, eu que tô te ouvindo, eu vou ter que imaginar que eu acho que você quer dizer que você talvez não fume. Mas e se você estiver falando no passado? E se você estiver falando numa situação específica ali de um futuro? Entendeu? Então, resumindo, o do e does, o does seria só para o caso do presente, tá? Tipo aqui, ó, quando usamos as pessoas he, she, it. A gente vai falar melhor sobre eles. Mas para falar que ela não fuma, a gente escreve assim, ó. She doesn't smoke. O que é isso? Isso é presente também. Só que agora estou falando de outra pessoa. Ela não fuma. She doesn't smoke. Percebeu? Qual que é a utilidade desse do e desse does na frase, nas negações? E é a mesma coisa para perguntar. Vamos dar mais exemplos, ó. Quando você fala, então, isso daqui é uma negativa com do sobre o hábito, tá? She doesn't work. Ela não trabalha. Eu mudei o verbo. É uma negativa com does sobre um fato. Ela não trabalha. She doesn't work. Beleza. Para perguntar, então, olha só, deixa eu só mostrar aqui a destacar. Do e does estão aqui nas negações e o do e does estão aqui para perguntar. Só eu chegar e falar you smoke não constitui uma pergunta, pelo menos não gramaticalmente falando. A gente precisa do do para perguntar. Do you smoke? Você fuma, né? Pergunta com do sobre um hábito. Does she work? Ela trabalha. Pergunta sobre um fato, né? Does, usando does. Tá? Então, basicamente, é para isso que a gente vai usar do e does. Para negar e para perguntar. E qual situação a gente vai usar eles? Para falar de hábitos e fatos e ações programadas, tá bom? Grava isso, agora vem comigo para ver a diferença. Qual a diferença de usar esses, né, pro be, que a gente viu lá na aula anterior. Aliás, se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo você começar da primeira, tá? Para você poder entender bem o be e depois vir pra cá. Ó, já os formatos do to be no present simple, que foi o que a gente viu na última aula, am, is, are, são usados para descrever. Eu coloquei só 3, mas são todas aquelas situações que a gente viu na aula anterior. Estados, I am late, lembra, eu estou atrasado. Olha o be aqui, tá? Esse é o be, é o formato dele no presente que vai com a pessoa I, eu. Identidades, que é o dos nomes, tá? É aquele que fala, que identifica um nome. Por exemplo, ela é a Mandy, she's Mandy. Então, ó o is aqui, ó o be aqui. Características. They are bald. Eles são carecas. Olha o be aqui. E dentre outras coisas como nome, profissão, idade, localização e etc. Tá bom? Gente, é bem isso que eu sublinhei aqui, ó. A diferença tá no tipo de informação que cada um transmite. Você tendo isso em mente já facilita a tua vida, tá? Agora vamos falar das formas. Vamos, olha só. Outra diferença importante entre o do e does e o to be, além do tipo de informação que transmitem, é como são usados. É a forma, né? Então a gente aprende assim, ó, o significado, né? Em quais situações a gente pode usar e como usar. Esse aí é o que muita gente confunde, mas vamos desvendar essas diferenças aí agora. Eu coloquei um quadro, né? 2 aqui, um do lado do outro, para vocês observarem as diferenças. Vamos começar com o amarelo? Então, ó, do e does são, deixa eu só dar mais um aqui, caso eu esteja muito longe, ó.
Vamos lá. Do e does são auxiliares de verbos que não são o verbo to be, tá? Porque o to be ele não precisa de auxiliar, ele é autossuficiente. Grava isso. To be não precisa de do e nem de does, ok? E esses dois aqui, né, o do e does, sempre aparecem nas perguntas, como a gente já viu lá em cima. Eu dei mais exemplos aqui. Do you like rock? Você gosta de rock? Does the concert start at 9? O concerto começa às 9? Eu já explico por que um é does, o outro é do, tá? E negações, ele também aparece aqui. Então deixa eu só destacar e destacar aqui também. I don't like rock, eu não gosto de rock. E o concerto não começa às 9. The concert doesn't start at 9. Beleza? Outra observação, nas afirmações, que a gente ainda não viu aqui nesse quadro, mas vai aparecer, não precisamos usar do e does. Porém, o verbo que acompanha as pessoas que a gente viu lá na última aula, he, she e it, muda um pouco. Olha só. Nas afirmações, quando a gente fala de hábitos e fatos, a gente coloca assim, né? Pessoa, verbo e complemento. I like ice cream. Pessoa I, like é o verbo, ice cream é o complemento. Ok. Restante, aqui, quando é she likes ice cream. Eu boto um S, entendeu? Eu vou explicar melhor por quê, mas assim, basicamente quando tem he, she, it, você tem que colocar um S ou um ES ou um IES no final do verbo. Mas essas regras assim de escrita a gente vai ver depois numa outra aula. Mas é isso, vai aparecer com S quando for as pessoas he, she ou it. You love rock, você ama rock. He loves rock, ele ama rock. E detalhe, tá? Esses S's aqui não tem nada a ver com plural. É só realmente uma regra chata que inventaram da gramática, tá? A gente precisa gravar que é assim. Um exemplo com it seria It rains a lot where I live. Chove muito onde eu moro, tá? O verbo chover não tem como eu falar eu chovo, tu choves. Então, qual que é a pessoa, né, que vai entrar antes do verbo rain? Aquele lá que não fala de humano, né? Lembra da primeira aula? It rains. Ah, mas então a tradução vai ser ele chove e ela chove? Não, a tradução vai ser chove. Aqui o it não entra com tradução. Ele só está acompanhando o rain, tá bom? Então vai ficar it rains a lot. Outro detalhe, então, agora peraí, antes de descer, vamos vir pra cá. Vocês perceberam então que estamos usando do e does para negar e perguntar quando são outros verbos que não seja o be. Tá, e se for o be agora? Gente, basicamente, se for o be, é a última aula que vimos, tá bom? Aí são aqueles formatos que vocês têm que gravar lá as pessoas e cada formato desse aqui vai com uma pessoa. Vamos perceber aqui uma coisa, ó. Eles são o verbo principal quando eles aparecem e não necessitam de auxiliar nesse tempo, ok? Nesse tempo que estamos falando, ele não precisa de auxiliar. Portanto, para você falar isso aqui, ó, I'm late, você usa o am, você vê que, beleza. Para você negar isso, é simples, acrescenta o not na frente, acabou, né? Olha só, I am not late. Lembra lá da primeira aula, abreviação? Você pode falar I'm not late. Abreviações são mais comuns na fala, né? E mensagens informais e tal. Não vamos precisar colocar nada assim, ó. Quer ver? Frases erradas, ó. I'm not do. I don't am. I doesn't am. I don't be. Nesses casos, tudo isso não existe. É bem simples mesmo, é só isso, tá bom? Para perguntar, lembra da inversão? Am vem primeiro. Am I late? Eu tô atrasada? Am I late? Tá? E aí eu coloquei mais dois exemplos aqui. Um para te mostrar com are, que vai seguir basicamente a mesma ideia. E um para te colocar com is, que também vai seguir a mesma ideia. Tá bom? A forma do be nesse ponto, você vê que é bem tranquila, não precisa de auxiliar nem nada. Então, você já grava isso. O be sempre vai ser o principal da frase, nunca vai precisar de do e does. Quando vamos usar o do e does? Quando for outros verbos. Tipo, aqui é like, aqui é start. É uma pergunta, uma negação, então, beleza. Descendo aqui mais um pouco. Aí aqui basicamente foi o que eu falei lá em cima. Quando eles são usados, né, a diferença, a gente já falou sobre isso. E isso é importante. O verbo principal da frase requer o uso de do ou does na formação de perguntas e negações. Tá? São onde os dois casos que o do e does vão aparecer.
do ou does, né? Depende da pessoa. E o be, não requer o uso de do ou does na formação de perguntas e negações, tá? Não requer o uso de do ou does em hipótese alguma aqui. Perfeito. Acompanha aqui comigo agora, vamos falar um pouquinho das formas, já que a gente viu bastante do be da última aula. Vamos falar então do do e does. Eu peguei um verbo aqui nessa foto, que é o cook, cozinhar, tá? Aqui nós temos aqueles formatos que a gente viu do be da última aula, só que agora a gente está falando de outros verbos. Aqui o que está representando os outros verbos é o cook. Então olha só, acompanha comigo as afirmações. Aqui então nós temos a conjugação, né? Pessoa de um lado, verbo do outro. Lembra que eu te falei que he, she, it, neste tempo verbal aqui, leva o S no final do verbo, mas não tem nada a ver com plural, é capricho, tá? Então, eu cozinho, I cook, você cozinha, you cook, ele cozinha, he cooks. Se eu quiser falar, ele cozinha bem, he cooks well. Ele cozinha muito bem, he cooks very well, né? E assim vai. Vindo pra cá, olha só como a gente vai negar. A gente vai usar aquilo que a gente viu lá em cima, tá? Pra negar isso aqui, eu não cozinho, eu vou dizer I do not cook. Sendo do not, sendo que a gente pode abreviar pra don't. Você não cozinha. You do not cook. You don't cook. Você não cozinha. E mesma coisa, só que agora, olha só, preste bem atenção. Enquanto na afirmação nós colocávamos o S no verbo, aqui na negação, quem leva o S é o nosso auxiliar does. Por isso que é does e não do, tá vendo? Por isso que a gente não fala he do not cook. Porque o S que ia vir pra cá, passou pra cá, nesses três pessoas aqui. Ok? Daí tá, aí o porquê que é does, né, no he, she, it. Então, he doesn't cook, she doesn't cook, it doesn't cook. Né? Ele não cozinha, ela não cozinha, tá bom? E aqui dos dois últimos volta ao normal. Muito cuidado para não cometer esse erro, tá? Ó, de falar he doesn't cooks. Aqui você tá colocando dois S's, tá? Quando aparecer o does, ele vai ficar com o S, o verbo vai ficar na forma normal, digamos assim. Beleza? Vamos para as perguntas. As perguntas lá, lembra das inversões que a gente viu lá na última aula? O que a gente vai inverter aqui agora, Ju? A gente vai colocar o auxiliar primeiro, pessoa depois, né? Então, por enquanto, se você olhar aqui, ó, olha aqui nessa segunda aqui, ó, no quadro. Pessoa e auxiliar. Agora a gente tá colocando ao contrário, auxiliar e pessoa. Então, eu cozinho, do I cook? Você cozinha, do you cook? Aí de novo, does he cook? Does she cook? Does it cook? E assim vai. No final, do we cook? Nós cozinhamos. Do they cook? Eles cozinham, tá? De novo, isso aqui tem que ser gravado, tem que ser memorizado, tá? Isso que vai te fazer se tornar fluente, com muita prática e tudo mais. Gente, aqui são respostas curtas, tá bom? Nem sempre a gente responde dessa forma, tá? Na vida real, mas é legal vocês saberem. Tipo assim, quando eu pergunto pra você, do you cook? Aí você fala, yes, I do. É como se estivesse falando, sim, eu cozinho, tá? Does your mother cook? A sua mãe cozinha? Yes, she does. Ó, sim, ela cozinha. Does your father cook? Seu pai cozinha? Yes, he does. Sim, ele cozinha. Então, respostas curtas. E quando for a negativa, você só troca o... desculpa, você só acrescenta o not. No, I don't. Não, eu não cozinho. No, she doesn't. Não, ela não cozinha. E assim vai, tá? Respostas curtas são basicamente as repetições ali da afirmação e da negação. Só que a gente sempre vai acabar usando o auxiliar nas respostas curtas, tudo bem? Você pode ver que aqui eu não falo do you cook? Ah, yes, I cook. Não fala isso. Isso daí é português. A gente usa o verbo da frase. Quando eu perguntar alguma coisa com do, se você for responder short answer, resposta curta, você fala com do. Yes, I do. Yes, he does. E assim vai. Negação. No, I don't. No, he doesn't. E assim vai também. Beleza? Gente, olha só. Essa basicamente foi a aula de do e does, mas, antes de terminar, eu quero deixar isso aqui para vocês praticarem, tá bom? Isso aqui vai ser muito importante para vocês fixarem e ver, né, se testar se você realmente aprendeu onde você tá errando para você começar a acertar e assim por diante, tá bom? A ideia aqui é você completar as seguintes frases com as formas corretas de do e does ou o verbo to be.
né? Num desses 3 formatos. Am, is, are. E você vai ter todos os tipos de frase nessas sentenças. Afirmativa, negativa ou interrogativa. Vai ser conforme for apropriado. Vou fazer a primeira para vocês verem. O que eu aconselho, tá? Isso vocês vão precisar prestar bastante atenção para vocês fazerem sozinhos aí. Tá vendo que tem 2 frases, né? Deixa eu botar um ponto final aqui. Ó, vamos por partes. Não queira já fazer tudo de uma vez. Olha a primeira, observa. I, espaço, not like coffee. Bom, se você já sabe um pouco de inglês, você já sabe que tá escrito o que aí? Tem o eu, não, gostar, tem o like, café. Então, a pessoa tá provavelmente falando o quê? Eu não gosto de café. O que eu preciso botar aqui? Eu preciso botar o do, o does, o am, o is ou o are. Você tem 2 formas de pensar nisso. A primeira é que tipo de informação você tá me dando, tá? Que você vai ter que olhar nos balõezinhos, lá de cima do arquivo. Você pode ir para uma questão de tradução, né? Assim, de lógica. Por exemplo, tem ser estar aí? Tem alguma coisa com eu sou, eu estou, eu não sou, eu não estou? Não. Então, eu já não vou usar esses 3, concorda? Que be significa ser estar, então já descarto os 3. Me sobram 2 opções, do ou does. Aí cabe a forma aqui em cima, ó, qual que leva, o I leva qual formato? Olha aqui, ó, do. Opa, desculpa, aqui, ó, do, tá vendo? Logo, eu vou chegar à conclusão que aqui significa, que é o do, aqui seria o I do not. Ok? Eu não coloquei abreviado já de cara, don't, para não confundir. Eu quero que vocês façam inteiro primeiro, tá? Vamos deixar o don't e o doesn't, as formas abreviadas, para um outro momento. Então, essa foi minha lógica, né? Foi meio que por uma tradução. Uma outra lógica, se você entende um pouco aí de gramática, desse tipo de coisa, sabe identificar verbos? Verbos são ações. Você poderia também pensar da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui em branco. Tem verbo nessa frase? Eu não gostar café. Tem. Gostar é verbo. Eu gosto, você gosta. Verbo é tudo aquilo que a gente pode conjugar nas pessoas. Eu não posso conjugar café, eu café, você café, né? O verbo sim. Eu gosto, você gosta, ele gosta. Bom, se tem verbo, então eu só preciso de um auxiliar. Já começa por aí. E de novo, eu descarto o be. Por que eu descarto o be? Porque se o be aparecer, o do e o does não aparece. E vice-versa, entendeu? E outro detalhe, o be, ele tem tradução. É ser, estar. É o sou, eu estou. É o é e o está. Logo, não temos ele aqui, tá vendo? Então, você já tem um verbo. Eu não vou falar I am not like coffee. Isso não faz o menor sentido. Eu vou colocar ele, o do. Eu tô falando que eu não gosto de café. Agora aqui, mesma coisa, gente. Vocês podem ir por essas 3 formas aí que eu apresentei. Vamos pensar assim, ó. It, tanana, too bitter for me. Pra quem não sabe, too bitter, aconselho que vocês pesquisem caso vocês não conheçam alguma palavra, porque faz diferença, tá? É amargo demais. Amargo é bitter. Esse too antes do bitter tá pra dar aquela ideia demasiado, sabe? Além da conta. Então, it too bitter é muito amargo ou amargo demais for me. Pra mim. Vamos lá. Pergunta. Tem verbo aqui nessa frase? Demais é verbo? Não. Eu demais, você demais, não faz sentido. Eu amargo, você amarga, não, eu amargo, né, tipo, no sentido de estar amargo alguma coisa, não faz sentido. Eu amargo, você amarga. Bom, não temos. Nós precisamos de um verbo, certo? Então, aí a gente vai precisar de um desses 3, tá? Qual que vai com o it? Aí você sabe que é o be, então agora você tem que olhar pra pessoa. Quem que tá ali é o it, então qual que vai combinar? Is. Não falo it am, eu não falo it are, eu falo it is. Ah, por quê? Porque sim, porque é a gramática, é a combinação que a gente faz. É a mesma coisa que eu falei na primeira aula, né? Eu não falo nós somos, né? Eu não falo você sou, é você é, não é isso? É a mesma coisa aqui. Pronto, gente, montamos as 2 frases, olha só. I do not like coffee, it is too bitter for me. Pronto, né? Quero que vocês testem a si mesmos tentando fazer essas outras.
Como a outra aula, eu vou deixar aqui embaixo as respostas no vídeo. Provavelmente vai estar no primeiro comentário ou logo aqui na descrição. E aqui embaixo também eu vou deixar algumas opções mais abertas aí para vocês fazerem, tá? Aqui você vai descrever 5 hábitos que você tem, coisas que você faz no seu dia a dia. Aqui, 5 hábitos que você não tem. Aqui vocês vão praticar o don't, né? Colocando a negação correta. Aqui é como se vocês estivessem fazendo uma pergunta para mim, ó. Pergunte à sua professora se ela tem os mesmos hábitos que você. Então, basicamente, aqui vocês vão transformar o que vocês escreveram na primeira, aqui, ó, em perguntas. Vocês vão praticar lá as formas, né, com a pergunta do do, usando o do. E por último, 3 hobbies que você tem e o porquê você gosta deles. Pode ser uma explicação bem curta, né? Não precisa dar uma explicação, né? Só para vocês treinarem aí. Eu faço isso porque eu gosto. Ah, como que eu escrevo isso? Beleza, pesquise e coloca. Caso vocês queiram colocar as respostas, né, nos comentários para eu corrigir depois, pode ser, tá bom? Para vocês terem aí uma referência, né, para saber se tá certo, se tem alguma coisa errada, podem colocar nos comentários que eu corrijo. Tudo bem? Pode colocar a resposta de todas, para vocês realmente treinarem. Eu quero que vocês façam isso com muita calma, observando bem. Não queira fazer rápido, não é hora de correr, tá? Para fazer logo. É realmente para vocês praticarem com bastante atenção. É isso que eu peço para vocês, tá bom? Esta foi a aula, então, de Simple Present, falando das diferenças de do, does e be. Então, vejo vocês agora na próxima. Tchau, tchau.